Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar que está a começar em queda já neste princípio de semana, com a aversão ao risco a manter-se, com o conflito no Médio Oriente a dar tudo menos sinais de estar perto do fim, e estar bem longe de qualquer aproximação entre as partes, nomeadamente entre os Estados Unidos e o Irão. Isto, de facto, levou logo a um início de semana bastante violento em termos de aversão ao risco, com os mercados acionistas a começarem a semana em fortes quedas. Temos aqui os futuros norte-americanos, o VIX a registrar novos máximos, os preços do petróleo, obviamente, a continuarem esta tendência altista e, portanto, a registar aqui novos, a abrir a semana em alta, portanto, acima do fecho da semana passada e, portanto, obviamente, a levar aqui, mais uma vez, como sempre, o dólar a ser a moeda preferida pelos investidores numa situação destas de aversão ao risco, e vemos aqui o DXY a voltar aqui perto dos tais níveis de 100, nos tais níveis máximos. Ora, claro que isto acabou por dar aqui nova pressão ao euro-dólar, um euro que, por um lado, é pressionado pelos preços da energia em alta, por outro lado o euro-dólar obviamente tem aqui assim a componente do dólar a ganhar e, portanto, com os ganhos do dólar o euro-dólar acaba mesmo por se ficar pressionado. Ora, como já vimos, isto tudo tem a ver com o conflito no Médio Oriente e, por isso, hoje e esta semana, mas pronto, vamos começar pelo dia de hoje, que é para aqui que eu estou, que é para isso que eu estou aqui assim a fazer este comentário, a dar já aqui as primeiras horas como o euro-dólar a cair, o dólar a ganhar e, portanto, isso para já manter-se. Hoje não vamos ter aqui outras... primeiro, como sabem, independentemente do que eu ia dizer, o fluxo noticioso de Hormuz, o fluxo noticioso da guerra no Médio Oriente vai ultrapassar tudo, mas além disso, hoje não há mesmo mais nada. Não temos uma agenda económica totalmente vazia, praticamente. Temos a confiança do consumidor na Europa. Este é o da amanhã, vamos para o de hoje. Temos aqui um discurso de Philip Lane, o economista-chefe do BCE, que irá falar hoje. Também irá falar, aliás, está aqui o Stephen Mayron, da Fed. Este, obviamente, é um Dove, como nós sabemos. Aqui, Philip Lane é mais equilibrado em termos do Banco Central Europeu. Portanto, isto praticamente vazio hoje de dados económicos. Já o mesmo não se pode dizer amanhã. Aliás, esta semana é uma semana bastante fraca em termos de agenda de indicadores económicos e amanhã é o dia mais forte, onde vamos ter os PMIs, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Eu hoje vou comentar, ou comento já estes aqui da Europa. Primeiro porque são bastante cedo pela manhã e os meus vídeos acabam por vir mais tarde do que esta hora e, portanto, quando eu amanhã vier já temos estes PMIs da Europa, o que já não vai acontecer nos norte-americanos.
Além disso, a Europa está bastante, é um indicador que impacta muito mais o euro do que propriamente o euro-dólar, neste caso, do que propriamente os PMIs nos Estados Unidos. Ora, aqui assim, o que se está à espera é de algum recuo. Vejamos, estamos a ver aqui assim, tanto o índice manufatureiro como o de serviços, as previsões são para algum recuo. Aqui o risco é que este recuo seja maior ainda do que isto, e se isso acontecer, mais pressão sobre o euro-dólar vamos ter, mas isso é para logo amanhã pela manhã e não já para hoje. Para hoje o que temos é a continuação da situação do Médio Oriente aqui em força, e não temos praticamente mais nada na agenda económica. Posto o meu cenário base continua o mesmo, já o tinha dito na semana passada. Eu continuo a acreditar que o dólar, numa situação destas, vai continuar a ser o preferido pelo mercado e o euro mais penalizado pelos preços de energia, e quanto mais tempo a energia estiver em alta, mais pressionado o euro fica. E, portanto, eu continuo a acreditar muito mais na continuação desta tendência descendente do que qualquer outra indicação para já de mais curto prazo. Portanto, em termos de médio prazo, eu continuo a acreditar na continuação da queda do euro-dólar mais do que tudo. Agora vamos para hoje e vamos começar aqui assim já com o gráfico semanal. Vamos entrar aqui então na parte mais de análise dos gráficos, e o que vemos é aqui de facto a semana que ficou contida, apesar de haver uma recuperação, uma correção na semana passada, ela ficou contida dentro da semana anterior, com o preço da semana que passou a ficar entre os tais 1,1414 de mínimo e 1,1616 de máximo. E é aqui que nos encontramos, portanto, com o preço de novo a negociar abaixo de 1,15, que é à volta de 1,15 neste momento, abaixo disso. O que vejo no gráfico, neste gráfico semanal, portanto, para todos os efeitos, aponta mais para o médio e longo prazo do que outra coisa, é a continuação desta tendência descendente para já, com o MACD a dar um momento negativo, tal como o RSI, o que, tal como já disse anteriormente, já não acontecia desde finais de 2024. Quando olhamos aqui para o gráfico diário, vemos então esta forte subida do euro-dólar na semana passada, no dia do Banco Central Europeu. Eu relembro que nesse mesmo dia houve uma viragem bastante hawkish por parte do Banco Central Europeu, e isso de imediato acabou, como foi mais notório do que propriamente no dólar, acabou por levar a estes fortes ganhos. Se não, vejamos aqui assim, o mercado neste momento já está a descontar a possibilidade, o mercado monetário já está a descontar a possibilidade de 3 subidas de taxa de juros até ao final do ano por parte do Banco Central Europeu. Portanto, coloca aqui 2,75 a possibilidade de 3 cortes de taxa de juros, com o primeiro a poder chegar já em abril. Ora, foi esse repricing, essa alteração forte, essa viragem forte de um tom mais dovish para um tom bastante mais hawkish, que acabou por levar o preço do euro-dólar a fazer estes máximos aqui assim, acima de 1,16, e onde andou a negociar na quinta-feira. Claro que passado esse efeito, vem o tal efeito de pressão, da pressão natural do euro-dólar, e é isso que vemos aqui hoje de novo, com o preço a cair dos níveis de fecho da semana passada, muito perto de 1,16, para estar neste momento de volta abaixo de 1,14. E quando olho aqui, vejo a continuação perfeita desta tendência, na medida em que continuamos com um MACD bem negativo, com um momento bastante negativo, e com o RSI a manter-se bem abaixo da linha de 50 e solidamente abaixo da linha de 50. Quando olho para o gráfico a 4 horas, e aqui já coloquei a possibilidade de termos aqui uma inversão de tendência. Porquê? Porque temos aqui 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, isto dá-nos aqui
de alguma forma uma linha de tendência, ou a possível linha de tendência. Temos aqui também mínimos cada vez mais altos, com máximos cada vez mais altos. Ora, isto, para todos os efeitos, é a definição de uma tendência ascendente. Neste momento, o suporte encontra-se nesta mesma linha, que está aqui a 1,1460 neste momento, e conforme o dia vai avançando, esta também vai subindo. O preço, no entanto, dá outras indicações para já, dá a indicação de que esta tendência de muito curto prazo vai continuar a manter-se. Vemos um cruzamento do MACD com a linha de sinal de forma descendente, embora ainda esteja aqui muito perto da zona neutra. O RSI ainda perto da linha de 50, mas já a cruzar de forma descendente, portanto isso dá a indicação de que poderemos continuar com esta tendência. Olhando aqui agora para o gráfico de uma hora, para terminar, aquilo que damos aqui dou aqui mais ênfase para o dia de hoje, vejo de facto aqui com esta tendência descendente de muito curto prazo a continuar. Vemos aqui um RSI bem abaixo da linha de 50, mas ainda longe de uma situação de sobrevenda. Vemos aqui assim o MACD também a dar indicações de que este movimento poderá estar aqui para continuar durante mais algum tempo. Vemos uma aceleração para já, com o preço a cair das médias móveis bastante juntas, aqui entre a média móvel 21 e a média móvel 200, ou seja, entre 1,1422 nessa média móvel 200 e a 1,15 42 a média móvel 21, portanto esta área é uma área, digamos, de resistência neste momento, agora que foi quebrado, e o próximo suporte a vir aqui assim para este mínimo à volta dos 1,14 a 1,1442, também um nível que dá um suporte de mais longo prazo, também aqui assim no mais curto prazo. Abaixo disto temos então os tais 1,1410, 1,1411, para ser mais exato, mínimo deste ano. O meu cenário base é este, ou seja, é a continuação da continuação desta tendência descendente, a provavelmente virmos aqui testar os tais entre 1,1440 e 1,1460, portanto a este nível. Lembremos aqui da linha de tendência ascendente aqui no gráfico a 4 horas e portanto que está nos 1,1460 e portanto é uma área à volta deste, portanto acima destes 1,1442. Este o meu cenário base para o dia de hoje, em que o preço deverá ficar, portanto, entre estes 1,1440 e 1,1460 e aqui mais acima entre 1,15, digamos aqui à volta da média móvel 200, portanto aqui a 1,1520, 1,1540, por assim dizer, nesta área que aqui coloquei. Obviamente que uma inversão disto e o break desta área 1,1520 a 1,1540 vai colocar novamente os tais 1,1580, já nossos conhecidos, e o máximo da semana passada acima de 1,16. Para já, parece-me que dificilmente isso poderá acontecer, mas atenção, com a situação do Médio Oriente, com os fluxos noticiosos a virem de lá, tudo realmente pode mesmo acontecer. Não é o meu cenário base, mas poderá acontecer. Bom, como sempre, isto é apenas a minha forma de ler o mercado, de ver, de interpretar os dados, tanto fundamentais como a nível técnico, de ter a minha leitura dos gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, uma ótima semana, ótimos negócios e eu para mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!